Gente, então vamos lá. Quero compartilhar com vocês Ruth, o capítulo 1, versículo 15 e 22. Prepara o seu coração, porque o Senhor quer que você suba de nível. Alguém ouviu o que eu acabei de dizer ou não? Prepara o seu coração, porque o Senhor quer que você suba de nível. 6 pessoas ouviram, eu vou repetir. Prepara o seu coração, porque o Senhor quer que você suba de nível. Que a sua família suba de nível. Que o seu ministério suba de nível. Isso aconteceu com Ruth, sabe? Ela desfrutou do melhor de Deus para a vida dela. Ela viveu um tempo assim maravilhoso, depois de passar por algumas fases. Eu quero compartilhar isso com vocês. As 3 fases da vida de Ruth, que se resume naquilo que muitos de nós estamos vivendo, tá bom? Vamos ficar de pé para lermos 2 versículos, é muito rápido. Depois você pode ficar tranquilo, sentado aí na sua cadeira. Nós vamos compartilhar aquilo que já foi ministrado pela pessoa do Espírito Santo no nosso coração. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós vamos ler o versículo 15 do capítulo 1 e depois o versículo 22. Olha aqui o versículo 15, pode acompanhar na Bíblia, se você quiser me acompanhar aqui. Por isso disse Noemi: eis que voltou tua cunhada ao teu povo e aos seus deuses. Volta tu também após tua cunhada. Só para uma interpretação melhor, que nós não estamos lendo todo o capítulo. Noemi que dá uma opção para Orfa e para Ruth voltar para suas casas, voltar para Moabe, para sua família. Orfa, ela volta, mas Ruth propõe no coração em acompanhar Noemi. Versículo 22. Está aqui a confirmação disso. Olha, assim Noemi voltou, e com ela Ruth, a moabita, sua nora, que veio dos campos de Moabe, e chegaram a Belém no princípio da colheita das cevadas. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado pelas nossas vidas. Assim como o Senhor já ministrou no meu coração, eu te peço liberdade da pessoa do Espírito Santo para ministrar no coração da igreja, Senhor. Pai, a tua palavra nos confronta, a tua palavra nos transforma. E queremos sair daqui nessa noite impactados em o nome do Senhor Jesus. Amém, pessoal? Então pode sentar, se possível, com a sua Bíblia aberta. Você que nos acompanha de casa, Deus abençoe a sua vida, sua casa, sua família. Nós profetizamos que a mesma glória que está aqui nesse lugar, ela também pode, amém, abençoar a sua vida, alcançar você e sua família. Eu tenho certeza que se você crer, você vai ver a glória de Deus. Gente, quando nós olhamos para a vida de Ruth, nós entendemos que Ruth ela vive 3 fases. A primeira fase da vida de Ruth é a fase da perda. Se você ler comigo o versículo 3 e versículo 4 do mesmo capítulo, capítulo 1, olha o que a Bíblia está dizendo. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Quando nós olhamos para a vida de Ruth, nós percebemos aqui que a primeira fase que Ruth vive é a fase das perdas. Gente, e viver a fase das perdas não é fácil, é muito complicado. Porque nem sempre você perde só coisas. Nem sempre você só perde um lugar, um ambiente, uma casa. Na maioria das vezes se perde alguém. Na maioria das vezes se perde pessoas. Principalmente quando se perde pessoas, isso traz amargura na alma, né? Porque vem a perda, isso traz uma angústia, traz sofrimento. E essa é a primeira fase que Ruth estava vivendo. Se você ler desde o primeiro versículo do capítulo 1, você vai ver a Bíblia dizer que de repente vem a escassez, a fome em Belém de Judá.
E Elimeleque, né, esposa de Noemi, propõe no coração que, já que a terra do pão, Belém de Judá, está passando por um processo de escassez, de fome, nós vamos nos ausentar daqui, vamos para as terras de Moabe. Ou seja, abriu mão da terra do pão, abriu mão de Belém de Judá, para ir para as terras de Moabe, uma terra pagã, de um rei pagão, de um povo idólatra. Gente, nós estamos em Belém de Judá. Nós podemos comparar tantas coisas com Belém de Judá. Nós podemos comparar a nossa casa com Belém de Judá, o nosso casamento, nossa família. Nós podemos comparar a igreja com Belém de Judá. E assim como em Belém de Judá, de forma literal, houve uma escassez, uma dificuldade, um processo de fome e tantas outras coisas, nós não estamos isentos disso, gente. Nós não estamos isentos. Quem aqui imaginaria que no nosso Brasil, no nosso estado, na nossa cidade, nós iríamos enfrentar um processo como este de pandemia? Quantas pessoas que não estão aqui? Nós temos membros aqui da igreja que foram mortos, né, segundo a medicina, porque testaram positivo para o novo coronavírus. Então, quem que esperava uma situação como essa? Nós não esperávamos, mas a situação vem. O maior problema não é que a crise vem em Belém de Judá. O maior problema não é que vem a fome, a escassez, a dificuldade. O maior problema é você abandonar Belém de Judá no tempo de crise. Porque entenda uma coisa e guarda isso no seu coração. Meu irmão, a questão da crise no casamento, na família, na sua casa, a questão da crise, doença, enfermidade e tantas outras coisas, talvez uma dificuldade que você tem emocional, psicológica, ou uma luta espiritual dentro da igreja, não é justificativa para você sair. Infelizmente, o que Elimeleque faz? Elimeleque propõe no coração, porque em Belém de Judá, a terra de pão que está passando por um processo de dificuldade, ele propõe no coração o quê? Vamos abandonar Belém de Judá e vamos para os campos, ou seja, a terra de Moabe. Quando Elimeleque propõe isso no coração, sabe o que ele estava fazendo? Eu estou abrindo mão da providência de Deus, do cuidado de Deus, de confiar em Deus, para confiar na força do meu próprio braço. E é o que muitas pessoas fazem hoje. Talvez o dia mal chega no casamento, chega na família, chega na sua casa, chega na igreja, meu irmão. A sua família, a sua casa, o seu casamento, a igreja, o departamento que você faz parte, uma célula, isso aí é o centro da vontade de Deus. Pastor, mas mesmo sendo o centro da vontade de Deus, tem um dia mal? Tem um dia da dificuldade? Tem. Somos seres humanos e somos limitados. Temos nossas dificuldades. A questão é melhor estar em Belém de Judá, com escassez, com fome, com dificuldade, mas tendo certeza e convicção de que estamos no centro da vontade de Deus e que no tempo certo Ele vai se levantar em nosso favor, do que abrirmos mão de Belém de Judá e ir para a terra de Moabe, onde não tem cuidado de Deus, onde não tem provisão de Deus, onde você não vai ver a mão de Deus trabalhando em seu favor. E o maior problema, sabe o que é? É que na maioria das vezes tem muitos Elimeleque que sai de Belém de Judá, do centro da vontade de Deus, que ainda leva a sua esposa, leva os seus 2 filhos, ainda envolve terceiros no meio da bagunça. Porque por mais que Orfa e Ruth, elas eram moabitas, elas não professavam a mesma fé, elas entrou no meio de uma encrenca. Porque toda decisão errada tem uma consequência. E de repente o que acontece? Elimeleque perde a vida. Aí está lá Noemi, agora viúva, sofrendo porque perdeu o esposo. Aí daqui a pouco ela está sofrendo, por quê? Porque tudo quanto ela depositava no esposo, ela vem agora e deposita nos filhos, Malom e Quilion. Mas a Bíblia diz que da mesma forma os 2 filhos morreram. Agora não é só Noemi que está viúva, agora Ruth está viúva e Orfa também está viúva. Por que Ruth está viúva e Orfa está viúva? Porque entraram no problema que não era delas. Por isso que você tem que ter responsabilidade para envolver em relacionamento, para poder entrar numa coisa que não está no coração de Deus. E na maioria das vezes nós queremos o Salmo 70, apressa-te, ó Senhor, e não queremos o Salmo 40, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Na maioria das vezes nós queremos as coisas muito rápido. Então Ruth, ela paga um preço muito grande, porque agora vem o tempo das perdas. E ela analisa: meu sogro morreu em Elimeleque, olha, meu esposo agora morre também.
duas perdas na família, e tudo por consequência de uma atitude errada. Por mais que falta fome em Belém de Judá, por mais que tem fome em Belém de Judá, tem um tempo difícil de escassez, meu irmão, não arreda o pé, sabe, guarda o seu pé, mantenha a sua posição diante de Deus, diante da sua família, do seu casamento, porque no tempo certo, vai voltar a florescer em Belém de Judá, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Está achando que trocar de casamento resolve alguma coisa? Está achando que ficar pulando de igreja em igreja vai resolver alguma coisa? Você tem que ser arraizado, meu amigo. Minha irmã, você tem que ser arraizado. Você precisa estar debaixo de uma cobertura. Tem um pastor que paga o preço por você. Aí você vai ver que por mais que a crise vem, a prova vem, ela tem começo, mas ela também tem fim. E vai chegar o momento de você voar nas asas do Espírito Santo. Mas Ruth agora está vivendo um tempo de perda. Ela sofre, ela está angustiada. Você não vai ver sorriso nos lábios de Ruth. Você não vai ver ela compartilhar coisas boas. Imagina qual que era a conversa de 3 viúvas. Imagina. Como que pode 3 viúvas que perdeu os esposos, uma consolar a outra, uma confortar a outra? Gente, o que passa na cabeça de Noemi? Nós estávamos em Belém de Judá, no centro da vontade de Deus, debaixo de uma cobertura espiritual. Daqui a pouco o meu esposo tomou uma decisão terrível. Hoje eu estou sem ele e sem meus 2 filhos. Quem ela tem agora? Orfa e Ruth. Mas vai compartilhar o quê? Que saudade do meu esposo. Que saudade do meu esposo, que saudade do meu esposo, que saudade dos meus filhos, que saudade do meu sogro. Gente, só resta saudade. Por isso que é muito importante, você que é sacerdote da casa, Jonas, você não está sozinho nesse navio. Deixa de ser desobediente. Além de você arruinar a sua vida, você pode levar a sua família a perecer também. Mas Deus te trouxe aqui hoje. Eu quero profetizar que a fase da perda, ela vai passar, e você vai desfrutar do melhor de Deus. Você vai desfrutar do melhor de Deus. Mas ela vive a fase da perda. Quantos de nós que já passamos por momentos tão difíceis, não é verdade? Tão difícil, é um filho que perde o pai, perde uma mãe, mas também é uma mãe e um pai que perde um filho. Quantas pessoas que antes estavam aqui com a gente, eu me lembro de tantas pessoas que nós ministrávamos ceias, outras pessoas que ceiavam aqui com a gente, hoje não estão aqui mais. Pessoas se vão. E o que conforta o nosso coração hoje é saber que elas estão no Senhor. Elas já cumpriram a sua missão aqui nessa terra. E daqui a pouco nós temos certeza que a trombeta vai soar, e nós vamos encontrar com o Senhor Jesus em glória, e vamos reinar para sempre com Ele. Isso que traz paz para o nosso coração, gente. Mas a dor da perda, ela é terrível. Eu nunca vivi isso de forma literal, diretamente na família de sangue, mas da família no todo, a gente já sofreu com isso. Só Deus sabe o quanto é difícil. Família espiritual, a igreja, pessoas que se vão. E é tão difícil porque já não é fácil de aceitar como quando uma pessoa da melhor idade vai embora, quanto mais uma pessoa que tem a mesma idade que a gente. Mas o dia mau vem, o tempo da perda vem, o tempo da dificuldade vem. Mas Ruth agora, ela passa para a segunda fase, que é a fase de preparação. E a fase da preparação, versículo 15 ao versículo 17 do capítulo 1, diz assim, se você quiser me acompanhar. Disse Noemi: eis que a tua cunhada, Noemi está falando de Orfa, voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Olha a resposta de Ruth. Diz, porém, Ruth: não me instes para que te deixe, e me obriga a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, aonde quer que pousares, ali pousarei eu. Gente, a conversão de Ruth veio aqui, ó. Olha o que ela está dizendo. Noemi, chega de sofrimento. Noemi, chega de idolatria, chega de paganismo, Noemi. Sabe por quê? Olha o que ela está dizendo. Não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, aonde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o seu Deus é o meu Deus.
ela entrega a sua vida para o Senhor, gente. Ao versículo 17: onde quer que morreres, morrerei eu, aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprover, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Gente, olha a afirmação que Ruth faz. Agora, a fase da preparação, nem sempre ela é fácil. Não é fácil, por quê? Porque a fase da preparação, para entrar em outro nível daquilo que o Senhor Ele tem para você, ela requer que você abra mão de muitas coisas. Que você abra mão de muitas coisas. Requer que você renuncie a muitas coisas. Requer que você renuncie a lugares, que você renuncie a pessoas. É a fase da conversão, para você trilhar novos caminhos mediante aquilo que Deus tem para a sua vida. Entende uma coisa? Na fase da preparação, Ruth, ela tem que abrir mão de cidade, de família, abrir mão de amigos. Para quê? Para ela poder seguir a sua sogra Noemi. Por quê? Porque Ruth estava cansada de viver o que ela tinha vivido. Ruth entendia que nas terras de Moabe, ou no país de Moabe, não faltava o que comer, o que beber, o que vestir, tinha fartura. Mas Ruth entendia que não tinha paz, não tinha alegria, porque faltava a presença de um Deus Todo-Poderoso. Por mais que Noemi estava sofrendo com as perdas, por mais que ela estava enfrentando processo difícil, ainda Ruth conseguiu ver algo diferente nos olhos de Noemi. Assim é na vida do cristão. Por mais que nós perdemos coisas, lugares, por mais que nós perdemos pessoas, nós não perdemos a esperança, porque o Deus que nós servimos, Ele não nos desampara, Ele sempre está conosco. Essa é a fase da preparação. A terceira fase que ela vive é a fase da exaltação. Capítulo 4, versículo 13, versículo 14. Olha aí. Capítulo 4, versículo 13, versículo 14. É a terceira fase que Ruth está vivendo. Olha aí. E assim tomou Boaz a Ruth. Quem que era Boaz? Boaz, ele era um judeu, gente. Ele era da tribo de Judá. Boaz era um grande fazendeiro, um homem muito rico. Olha aí, assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser sua mulher, coabitou com ele, e o Senhor lhe concedeu o quê? E o Senhor concedeu que concebesse, e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. Gente, olha que coisa mais interessante. Você percebe que Noemi, ela faz parte da fase da perda de Ruth. Noemi faz parte da fase de preparação de Ruth. Mas Noemi também faz parte da fase de exaltação da vida de Ruth. Gente, e essa fase da exaltação de Ruth, gente, é uma fase tão importante, porque é a fase que ela entra em outro nível. É uma fase que ela vê as bênçãos do Senhor chegar na vida dela. Aquela mulher que não tinha nada, na fase de preparação, chega nos campos de Boaz. Ela está ali colhendo espigas atrás do servo, dos empregados de Boaz. Gente, agora na fase de exaltação, o que acontece com ela? Ela já não é mais uma funcionária, uma empregada. Agora ela é esposa de Boaz. Ela casa com ele. E essa é a fase da exaltação. Ruth agora entra em um outro nível. Não tem como você viver a fase da exaltação e entrar em outro nível, se você não entender que é necessário passar pela fase da preparação. Sabe o que muitos crentes hoje, muitos homens de Deus, mulheres de Deus, não estão vivendo a fase da exaltação? Sabe o que eles não estão vivendo o nível maior que Deus tem para eles? Porque eles não conseguem passar na fase da preparação. Eles não conseguem. Então é muito importante você entender, meu irmão, já vivemos fase de perda, sim. Estamos vivendo uma fase de preparação, sim. Eu queria que você preparasse o seu coração, porque a fase da exaltação de Deus está chegando para as nossas vidas.
A fase da exaltação de Deus está chegando para as nossas casas. Quem crê nisso? Só você que crê que a fase da exaltação está chegando. Levanta as suas mãos, você que crê. Eu estou profetizando que a fase da exaltação chega para a sua vida, para a sua família, para a sua casa. Chega para a cidade de Arcos. Chega para a nossa nação chamada Brasil. Chega para a humanidade, meu irmão. Chega para a família Mensageiros. A fase da exaltação chega e você vai se alegrar e vai desfrutar do melhor de Deus para a sua vida. Você pode aplaudir com alegria o nome do Senhor. Pastor, o que eu preciso fazer na fase de preparação para viver a fase da exaltação? Quem gosta de anotar, né? Fica à vontade aí. Pastor, o que eu preciso fazer na fase de preparação para viver a fase de exaltação? Primeiro, eu preciso estar disposto a fazer mudanças necessárias. Quer viver a fase de exaltação? Quer subir de nível? Quer desfrutar do melhor do Senhor? Meu irmão, você precisa estar disposto a fazer mudanças necessárias. Ruth precisou sair de Moabe e ir para Judá. O que me chama a atenção é que quando a gente olha para a vida de Ruth, gente, Ruth estava decidida, Ruth estava resolvida. Olha aí, o versículo 18: vendo Noemi que de todo estava resolvida aí com ela, deixou-lhe falar. Por mais que Noemi está dizendo, volta como órfã para sua família, para os campos de Moabe, Noemi para de insistir com Ruth, sabe por quê? Porque Noemi entendeu que Ruth já estava decidida, e vida com Deus é decisão, meu amigo. Você abrir mão da prostituição, do adultério, você abrir mão dos vícios, você abrir mão de viver uma vida, sabe, ilícita aí fora, é decisão, é você propor no coração, eu estou decidido, é uma atitude. E eu quero viver o tempo de exaltação de Deus para a minha vida. É o que Ruth fez. É necessário mudanças. E as mudanças são necessárias. Olha que coisa mais interessante. Algumas mudanças em nossas vidas são geográficas. Mas a maioria das mudanças que nós precisamos é uma mudança interior. Ruth, ela está saindo de Moabe e está indo para Belém de Judá. Abre mão de todo um histórico de vida em Moabe para ir para Judá. Mas o que me chama a atenção é que antes de Ruth fazer uma mudança geográfica, ela faz uma mudança na mente. Por que muitas pessoas não saem ainda da fase da preparação? É porque, meu irmão, você até aceita às vezes uma mudança geográfica, mas não aceita uma mudança interior. É uma luta emocional, uma luta psicológica. Você vive cheio de conflito. Você está preocupado com o que as pessoas pensam, com o que as pessoas falam. Isso acontece e você permanece na fase de preparação. E você começa a perguntar por que as coisas não acontecem, por que a minha vida não sai do lugar, a minha família, as coisas não melhoram. Parece que você está igual ao povo de Israel, você está rodando no meio do deserto e nunca chega na terra prometida, na fase da exaltação. Por quê? Porque ainda você não aceitou a mudança interior. E essa mudança, ela vem através da decisão. É você estar decidido mudar alguma coisa, alguma área da sua vida. Muitas pessoas precisam de mudança em casa, no casamento, gente, na família, nas finanças, mas não estão dispostas. Ah, pastor, estou sofrendo, é uma luta financeira, tanta dificuldade que a gente está passando, meu irmão. Por que você está passando por luta financeira? É porque você não consegue sentar, colocar as coisas no papel e resolver que você não pode gastar mais do que você ganha. Porque se isso acontecer, você vai fazer como Elimeleque, você vai colocar a sua esposa e os seus filhos em dificuldade. Precisamos de entender que Deus requer de nós mudança. Sair da fase de preparação para viver a fase de exaltação. Mas nós temos que propor isso dentro do nosso coração. Até quando você vai viver essa vida de conformidade? Ah, tá bom meu casamento assim, tá bom minha casa assim, tá bom meu trabalho assim, minha empresa, meus filhos. Meu irmão, não tem nada de bom. Nós somos gratos, mas não conformados, porque entendemos que a fase de exaltação de Deus está chegando para a nossa vida. O novo tempo de Deus está chegando para as nossas vidas. Você precisa estar decidido.
Se você perguntar para muitas pessoas se elas querem entrar em outro nível, ou se elas querem entrar na fase de exaltação, elas vão dizer, lógico que sim, lógico que queremos, mas na verdade é que muitos não estão dispostos a fazer a mudança necessária. Meu irmão, muito mais do que palavras, é atitude, é decisão, é comportamento. E Deus te chamou aqui hoje para muito mais que palavras. Você vai tomar uma decisão, você vai ter atitude e você vai viver o melhor tempo de Deus para sua casa e para sua família. É para isso que Deus nos chamou, pastor, para sair da fase da preparação e viver a fase da exaltação. O que eu preciso fazer? 2, eu preciso vencer as barreiras que tentam impedir as mudanças. O que impede as minhas mudanças? O que impede a minha transformação? Temos aqui alguns exemplos. Acomodação. A acomodação é uma praga que nos faz ficar parado, gente. A acomodação é um mal que nos faz ficar parado. Você precisa sair da fase de preparação para viver a fase de exaltação. Por que as coisas não acontecem? Porque você está acomodado. Analisa a vida de Ruth. Ela está na fase de preparação para a fase de exaltação. Quando ela chega nos campos de Moabe, você está achando que ela chegou em casa, levantou as perninhas para cima e falou assim, Senhor, olha aqui, eu falei que o Deus de Noemi era o meu Deus, e o Deus de Noemi é o Deus verdadeiro, então eu estou esperando o meu trabalho, o meu esposo, a minha empresa, os meus negócios. Não, sabe o que Ruth faz? Ela vai para os campos de Boaz, colocar a mão na massa. Aí você vem para a igreja e você quer viver a fase de exaltação. Você quer um carro, você quer uma casa, você quer um casamento, você quer um namorado, uma namorada, você quer um ministério e muitas outras coisas, mas está acomodado, meu irmão, sentadinho na cadeira, braços cruzados. Tem igual um obreiro por aí que canta, eu quero trabalhar para o Senhor, gangorrando na rede. Eu quero trabalhar para o Senhor, quer trabalhar nada. Quem quer trabalhar, põe a mão na massa. Quando Ruth chega nos campos de Boaz, ela põe a mão na massa. Ela chega e o que ela faz? Eu já vou trabalhar. E a acomodação nos faz acostumar com coisas que são boas. Isso é muito sério. Quando eu falo que a acomodação nos faz acostumar com coisas que são boas, são coisas que agradam a sua carne, satisfaz a sua carne. E o maior problema é que essas coisas que parecem ser boas, que agradam a sua carne, elas trazem prazer momentâneo. O que elas fazem? Elas enchem o seu presente, mas esvaziam o seu futuro. Vou repetir. Coisas que satisfazem a sua carne, elas alimentam, ou seja, sustentam o seu presente, mas esvaziam o seu futuro. Por isso que é muito importante você se entregar sem reservas ao Senhor hoje, para amanhã você viver a fase da exaltação. Tem gente que acomodou com as coisas do jeito que está, como já falei, casamento, casa, finanças, família, vida espiritual, ministério. É preciso fazer alguma coisa para que haja crescimento. Quantos que quer que a sua casa cresça, levanta a mão e diz, eu quero em nome de Jesus. Que seu casamento cresça, diz amém. Os filhos cresçam, diz amém. Sua empresa, pastor, não tem empresa, vai ter em nome de Jesus, irmão. O seu ministério, quando se quer ver a família, mensageiros crescer, diz amém. Mas é preciso fazer alguma coisa. E para fazer alguma coisa, temos que sair do estágio da acomodação. Quem nada faz, nada vale. Quem não serve, não serve. Não serve. É preciso ter iniciativa para sair da acomodação. E Ruth teve iniciativa. Ela chegou, não ficou esperando ninguém. Ela disse, Noemi, eu quero ir lá, eu quero colher, eu quero fazer alguma coisa. É a mesma coisa você que quer conquistar grandes negócios. Eu estou estudando, pagando preço, porque eu quero ser doutor em alguma coisa, ou doutor em alguma outra. Meu irmão, começa a fazer coisas pequenas. Tem pessoas que querem esperar as coisas cair do céu. A sua vida amanhã é resultado das suas decisões hoje. Uma coisa interessante, não espere a motivação vir fazer alguma coisa, porque se você for esperar a motivação, você vai enrolar. Levante e faça, porque se você fazer aí a motivação, ela vai aparecer. Já viu quando você faz caminhada? Essa semana eu fiz caminhada. Quando você levanta cedo e vai fazer caminhada, misericórdia. A hora que você começa levanta, né? Nossa, caminhada mesmo. Aí você levanta,
Aí você olha para um pedaço de bolo, um pedaço de pão, que leite geladinho na geladeira, um pouquinho de Toddy. Aí você fala, gente, vou fazer caminhada. Então vou ter que comer só um biscoitinho, um pedaço de pão de sal aqui, alguma coisa. Você começa a fazer a caminhada, você está acomodado. Mas daqui a pouco você vai persistir. É decisão. Aí você vai caminhando, você caminha 100 metros, daqui a pouco meio quilômetro, 1 quilômetro, daqui a pouco você já começa a suar. O seu corpo já tem aceitação. Se deixar, você anda 10 quilômetros. Assim é a vida da sua família, assim é a sua vida com Deus. Mas tem pessoas que estão esperando o quê? A motivação. Espera a motivação e você vai ver o que vai acontecer. Você não vai sair do lugar. É por isso que muitas pessoas, elas não vencem as barreiras que tentam impedir as mudanças. Então vence a acomodação. O que mais que eu tenho que vencer, pastor? O medo do novo. Tem pessoas que têm medo de viver o novo. Se a senhora, pastora Kátia, for olhar para o medo, vou envolver com política. O que as pessoas falam de política? Eu estou colocando 30 anos de currículo, de poder público, de educação. Estou colocando um currículo, tantos anos, de uma esposa fiel, de uma pastora, uma mulher de Deus, que cuida de uma igreja, que trabalha em favor de tantas coisas. Mas se a senhora for ter medo do novo, a senhora não vai fazer nada. E o que tem de pessoas que são omissas? Eu vi uma entrevista do governador Zema, e perguntaram para ele assim: o que te motivou a ser governador em Minas Gerais? Ele está assim: olha, porque eu não aceitava os políticos nem os governadores, porque eles roubavam, faziam tantas coisas erradas. Mas um dia eu ouvi assim: até quando você vai continuar sendo omisso? Se você não rouba, se você não é ladrão, assuma a responsabilidade, faz alguma coisa por Minas Gerais. Aí sabe o que ele falou? Eu não preciso de R$1 do governo. O meu salário eu pego e eu trabalho com ele em projetos sociais. Hoje eu estou lá. E o que me fez estar lá é porque eu larguei de ser omisso. Na maioria das vezes nós espiritualizamos as coisas, porque a igreja não envolve com política. Porque... para com isso, meu irmão. Na maioria das vezes muitas pessoas são omissas. E são covardes com o seu maior propósito. Com o seu maior propósito. Analisa a vida de José, analisa a vida de Daniel, homens temente a Deus. Por mais que tentaram preparar alguma coisa, caçaram pecado, culpa, vício, no final, o que prevaleceu foi uma vida de retidão, integridade a Deus. Mas foram pessoas que venceram o medo. Então você não pode ter medo do novo. Deus tem coisa nova. Para viver a fase de exaltação, você tem que desfrutar do novo. Muitas pessoas não sobem de nível, não entram na fase de exaltação, porque tem medo de errar, meu irmão. Errar faz parte. Errar faz parte. É melhor você errar 2, 3, 4 vezes, e daqui a pouco você conquistar o que Deus tem para a sua vida, do que você se acomodar de manhã você sofrer com a dor do remorso. Porque eu não fiz, porque eu não fiz, porque eu não fiz. E você vai ver que todo vencedor, ele passou por fases de perdas. Perdeu alguma coisa deu errado, alguma dificuldade, mas ele insiste, ele não acomoda, ele não tem medo. Daqui a pouco ele vai desfrutar. O que mais eu tenho que fazer, pastor? A luta que o novo pode gerar. Analisa o povo de Israel, gente. O povo de Israel enfrentou vários obstáculos e lutas no deserto, a caminho de Canaã. O que muitos crentes não entenderam ainda é que lutas e obstáculos faz parte do novo que Deus vai te proporcionar. Lutas, obstáculos, faz parte do novo que Deus vai te proporcionar. Temos que estar preparados para isso. Alguns lutam por coisas nobres, outros lutam para sobreviver, outros pagam um preço enorme do fracasso. Entende uma coisa? Você que está aqui nessa terra para poder pagar o preço de alguma coisa. Ou você paga o preço do fracasso, ou você vai pagar o preço para sobreviver, ou você vai pagar o preço do sucesso. O que você quer fazer? De todo jeito você tem que pagar o preço de alguma coisa. É impossível a sua vida aqui na terra não se resumir em alguma coisa. E o que tem de pessoas dentro da igreja hoje, que abriu mão de pagar o preço do sucesso, e hoje estão pagando o preço do fracasso. Estão vivendo dificuldades, lutas, provações, aflições intermináveis. Só Deus conhece você, a sua vida.
Só Deus sabe o quanto que a paz está longe do seu coração, do seu casamento, da sua família, a desonra e tantas outras coisas. E Deus te trouxe aqui hoje. Por quê? Porque você vai entender, meu irmão, que lutar pelo novo, lutar para uma nova fase de exaltação, requer enfrentar obstáculos, lutas e dificuldades, sim. Isso faz parte. Lutas, obstáculos faz parte do novo que Deus vai te proporcionar. Nas lutas, de qualquer forma, nós temos que enfrentar. O que você tem que entender? É que as lutas e obstáculos que enfrentamos, elas nos levam para a fase de exaltação. Lutas e obstáculos que o povo de Israel enfrentou no meio do deserto, pastor, levou eles para a terra prometida. E na maioria das vezes nós estamos abrindo mão dos obstáculos. Na maioria das vezes nós estamos abrindo mão das lutas. Meu irmão, sai desse estágio de crente sentimentalzinho, de crente imaturo, de ficar se perdendo com coisa pequena, porque essas coisas faz parte de obstáculos. Essas coisas faz parte, meu irmão, de lutas que você vai enfrentar no deserto. Essas lutas, são esses obstáculos que vai levar você para a terra prometida, para a fase da exaltação. Me chama a atenção aqui quando você olha para a vida de Ruth. Ela está à disposição de tudo isso. Pastor, o que mais eu tenho que fazer para sair da fase de preparação e viver a fase de exaltação? Terceiro, romper com o passado. Até quando você vai se perder com os resíduos? Sabe o que muitas pessoas estão dentro da igreja e ainda não alcançou a transformação? Eles estão presos no vício da pornografia, às vezes no vício da bebida e tantas outras coisas, e não conseguiu renunciar, porque eles deixaram resíduo. A partir do momento que você decide viver uma vida com Deus, meu irmão, você tem que apagar todos os resíduos, não pode ficar nada para trás, tem que abrir mão de tudo. Então rompe com o seu passado. A mudança não chega para muitos, porque ainda amam o passado, ama a festinha, ama a cervejinha, ama o cigarrinho, ama a prostituição, ama a pornografia, ama estar no showzinho, ama música secular. Até quando isso vai fazer parte da sua vida? Aí você permanece na fase da preparação e nunca está na fase da exaltação. Por quê? Porque você ainda ama o passado. Você não vai ver Ruth ficar lamentando, meu irmão, o que ficou para trás. Você não vai ver. Você não vai ver Ruth ficar lamentando com Noemi, com Boaz, dizendo: ai, que saudade de Moabe. Eu perdi Moabe, a minha terra, eu cresci lá. Eu perdi a minha família. Eu perdi minha amiga, minha cunhada órfã. Você não vai ver Ruth lamentando nada, porque Ruth entendeu que melhor do que a fase da preparação é a fase da exaltação, porque você vai ver o céu se abrir sobre a sua vida. Estamos falando de fase de exaltação, mas rompe com o passado. A mudança só chega, o novo só chega quando você manda o velho embora. Todo tipo de testemunho, gente, é muito importante, principalmente para novos convertidos. Eu amo testemunhar daquilo que Deus fez, daquilo que Deus está fazendo. E é importante você compartilhar. Vocês viram o pastor Zezé aqui hoje, falando do processo que ele passou, dos projetos que o diabo tinha, através de macumbaria e feitiçaria. Isso é bom compartilhar. Mas o pastor Zezé falou sobre isso 5 minutos, o resto que ele fez, ele pregou a palavra, falou da transformação e daquilo que Deus está fazendo, do grande milagre. O que tem de pessoas que têm prazer de falar do passado de adultério, de prostituição, de vício, de bagunça, de balada. Quantas mulheres que pegou na noite, quantos homens. Meu irmão, apaga o passado em nome de Jesus e vive o novo que Deus tem para você. As pessoas têm prazer de ficar falando do passado, fala do novo, fala das coisas grandes que Deus está fazendo. Fala da morte de Cristo na cruz do Calvário, que nos redimiu, que nos justificou, e hoje nós vivemos vida e vida com abundância. Você pode levantar as duas mãos. Espírito Santo, nós somos limitados, mas o Senhor é a nossa força. Receba a força do Espírito Santo, homem de Deus. Receba a força do Espírito Santo, mulher de Deus. Rompa com seus limites, sai da zona do conforto, põe um ponto final no seu passado e te prepara, porque o tempo de exaltação chega para a sua vida. Você pode, com as mãos levantadas, glorificar o nome do Senhor Jesus. Aleluia.
Pastor, o que mais? O que eu tenho que fazer para sair da fase de preparação e viver a fase de exaltação? Reveja seus relacionamentos. Reveja seus relacionamentos. Que tem de pessoas que falam: eu tenho amigo da infância, eu tenho amigo no espiritismo, eu tenho amigo idólatra. Meu irmão, para com isso. Eu tenho muito mais amigos fora da igreja do que dentro da igreja. Amigos que consentem com os seus pecados, amigos que consentem com os seus erros, amigos que quer que você esteja na rodinha deles, familiares que quer que você passe uma semana de Natal e muitas outras coisas, onde eles bebem, fumam, dançam, fazem um monte de coisa. Eu não tenho coragem de ficar num domingo como esse com você, professar a mesma fé que você professa e sentir pelo menos um pouquinho do que você sente diante da presença de Deus. Não estou dizendo que você tem que abrir mão da sua família, do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos, não. Não estou dizendo isso. Luta por eles, paga um preço por eles, mas você também não tem que estar em ambientes que não tem nada a ver com a sua fé. E até quando você vai ser omisso quanto a isso? Você quer viver a fase da exaltação? Reveja seus relacionamentos. O novo nível veio para Ruth quando ela chegou no campo de Boaz. Boaz significa, olha o significado do nome de Boaz. Boaz significa rapidez. Deus vai colocar pessoas na sua vida que vai fazer você crescer muito rápido. Deus vai colocar Boaz em seu caminho, mas você precisa se valorizar. Reveja seus relacionamentos. O que Ruth faz? Abre mão de muitas amizades, abre mão de muitos relacionamentos, abre mão de coisas supérfluas, coisas que só trouxe sofrimento, angústia, coisas que só fez ela estagnar, retroceder, voltar para trás. Agora o que ela faz? Eu quero viver a fase de exaltação. Para viver a fase de exaltação, eu preciso de fazer novas alianças e alianças certas. Eu preciso de estar com alguém que me ajuda a crescer, alguém que me motiva. Agora, por que muitos não valorizam Boaz? Talvez Boaz pode ser o seu esposo, a sua esposa, seus filhos, os pais. Talvez Boaz pode ser a igreja, o seu pastor. Pode ser um líder que o Senhor construiu sobre a sua vida. Pode ser um patrão, um professor. Pode ser qualquer pessoa. Pode ser um Boaz na sua vida. Mas por que muitas pessoas não valorizam o Boaz? Porque não abriu mão do relacionamento com Orfa. Muitos não valorizam Boaz. Quando eu falo de Boaz, eu falo de rapidez. Eu falo de coisas que Deus quer fazer na sua vida rápido. Não, agora, meu irmão. Hoje você vai receber. Pastor, mas por que não acontece? Porque você não rompeu com Orfa. Olha o significado do nome de Orfa: pescoço. Quem gosta de comer carne de pescoço aqui? Levanta a mão. Daniel. Gente, a carne de pescoço não é uma carne legal, porque você morde o pescoço. Dou certeza que o Daniel mais chupa o pescoço do que come carne, porque acaba que nem tem carne. Vocês imaginam o Daniel comendo a carne do pescoço? Quando você fala de pescoço, o que o pescoço faz? Ó, vai para os lados. A maioria das vezes olha para trás. Então sabe o que Ruth está fazendo? Eu estou abrindo mão de carne de pescoço. Eu estou abrindo mão de Orfa, que só olha para trás. Ó, estou abrindo mão de Orfa, sabe? Uma mulher que não professa a mesma fé. Estou abrindo mão de Orfa, que faz parte de uma terra pagã, de um rei pagão, de uma família pagã. Para quê? Para eu poder tomar posse de Boaz, das bênçãos que vai vir rápido de Deus para a minha vida. Olha o que Ruth está fazendo. Agora, o que tem de crente que está abrindo mão de Boaz, que significa rapidez, faz de exaltação. Deus quer te honrar, te prosperar. Deus quer te sustentar de pé. Deus quer abrir portas aonde não tem portas. Deus quer te dar, meu irmão, um bom relacionamento, casamento, filhos, casa. Deus quer te prosperar. Pastor, por que não acontece? Você está focado aonde? Órfã. E Deus quer te dar um Boaz. Onde que tem Boaz? Belém de Judá, terra do pão. Agora vem cá, Boaz é um homem rico, sim ou não? Da tribo de Judá, sim ou não? É o homem de Deus, sim ou não? Então me conta uma coisa. Por que aquele Meleque não pediu socorro para Boaz no dia da crise em Belém de Judá? Tem muitas pessoas que preferem cair no buraco de Moabe, perder a própria vida, deixar vir a fome, a desgraça na família, do que pedir socorro para o pastor e pedir socorro para a igreja.
Esse é o maior problema. Preocupação com a reputação. Se eu contar minha situação financeira, meu casamento, a situação dos meus filhos, da minha casa, da minha empresa, dos meus negócios, o que eles vão falar de mim, meu irmão? É melhor você confessar a tentação do que depois confessar o pecado. Aquilo que pode ser resolvido aqui, com o joelho e oração, depois pode ficar escancarado, Facebook, WhatsApp, até no Gazeta com isso. E Deus te trouxe aqui hoje, sabe para quê? Para você abrir mão de Ofa e tomar posse de Boaz. Há um tempo de exaltação de Deus para a sua vida. Há um tempo de Deus, de exaltação. Mas eu preciso de abrir mão. Eu preciso de abrir mão. Pastor, o que mais eu tenho que fazer? Para sair da fase de preparação e viver a fase de exaltação, caminho debaixo de honra e autoridade. Deixe-me ir, gente. Ruth mostra sua total atitude de honra e respeito a Noemi. E muitos não conseguem passar de nível na vida, porque nunca aprendeu a caminhar debaixo de honra e autoridade. Gente, honra é uma semente para a exaltação. Vou repetir essa frase 3 vezes. Honra é uma semente para a exaltação. Honra é uma semente para a exaltação. Sabe por quê que Ana está vivendo no estágio de exaltação? Porque ela plantou a semente da honra. Ruth está vivendo a semente, ela está vivendo a exaltação, porque ela plantou a semente da honra. E o que tem de pessoas que têm dificuldade de honrar um pai, honrar uma mãe, isso é chamado de semente que vai germinar e que vai te levar para a fase de exaltação. Que tem de pessoas que têm dificuldade de honrar um pastor, um líder que Deus constituiu sobre a sua vida. Que tem de pessoas que têm dificuldade de honrar a igreja. Honrar a igreja. Porque a igreja? Porque a igreja, meu irmão, a igreja somos nós. Pessoas limitadas com dificuldades. E na maioria das vezes nós temos um problema com a OB e nós generalizamos. Você quer saber quem é o pastor Márcio? Convive com ele. Você não tem que escutar a OB. Você vai tomar alguma decisão ou vai colocar alguma coisa na sua mente a respeito da minha vida sem conviver comigo. Então sempre que alguém chegar e falar de alguém, falar de A, falar de B, de um líder, de um obreiro, de um pastor ou de qualquer outra igreja, convive com a pessoa, porque você só conhece uma pessoa quando você convive com ela. Aí você fica tomando previsão de alguma coisa sem conhecer, você pode pagar um preço altíssimo com isso. Você acaba desonrando autoridades. Mas o que me chama a atenção é que desde o dia que Ruth, ela decidiu estar com Noemi, todas as atitudes e decisões dela foi debaixo da bênção de Noemi. Debaixo da bênção de Noemi. O que me chama a atenção é que mesmo quando Ruth está na fase de exaltação, desfrutando do melhor de Deus, e de repente ela casa com Boaz, de repente vem o filho Obed, sabe o que Ruth faz? Ela vai compartilhar com Noemi, e ela fala: olha, o filho é meu, mas o neto é seu, porque você fez parte das perdas, fez parte da preparação, então você está fazendo parte da exaltação. Ruth tinha prazer de honrar. Quem sabe você não saiu da fase de preparação para a fase de exaltação, porque você é egoísta, prepotente e não quer compartilhar nada com as pessoas. Eu não vim aqui bajular ninguém, eu vim aqui trazer uma ministração cristocêntrica para poder te confrontar, porque eu profetizo que você vai sair daqui hoje com o seu caráter mudado, querido, transformado para que o nome do Senhor seja glorificado. Pastor, para sair do estágio, estou terminando, da preparação e viver a exaltação, o que mais que eu preciso fazer é sexto: esteja perto daqueles que liberam palavras de fé sobre a sua vida. Capítulo 2, versículo 2. E Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E sabe o que Noemi faz? Vai, minha filha. Versículo 2 do capítulo 2. Então você quer viver a fase de exaltação, sair da fase da preparação, e esteja perto de pessoas que liberam palavras de vida para você. Até quando você vai ficar perto de pessoas que só te bajulam? Pessoas que concordam com tudo que você faz, mas que não te chamam para responsabilidade, que não liberam a palavra de bênção na sua vida.
Na fase de preparação, Deus vai colocar pessoas que vai liberar palavras de fé, palavras de bênção para você, para sua casa, para sua família. O que o diabo faz? Ele tenta nos envolver com pessoas que querem nos levar ao desânimo, quer tentar nos desmotivar. Mas agora, meu irmão, guarda isso. É você que escolhe qual a palavra que vai se potencializar em sua vida. Qual a palavra que vai se potencializar em sua vida? De pessoas que querem ver o seu bem ou de pessoas que querem ver o seu mal? Pessoas que querem te jogar para cima, pessoas que querem te jogar para baixo. Valorize Deus e as pessoas que te incentivam. Para finalizar, eu já quero convidar o ministério de louvor. Vamos aplaudir Jesus mais uma vez. Para finalizarmos, pastor, eu quero sair da fase da preparação para viver a fase da exaltação. Trabalhe duro e com muita fé. Olha o capítulo 2 e o versículo 7. Disse-me ela: deixa-me colher espigas e ajunta-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio e desde pela manhã está aqui até agora, a não ser um pouco que esteve sentada em casa. Gente, olha para mim aqui. Ruth sai do estágio, ou seja, da fase da perda. Ruth entra na fase da preparação e agora está na fase de exaltação. Sabe por quê? Porque ela não tinha preguiça, ela tinha disposição. Porque Ruth não preocupava com o que as pessoas falavam. Ruth não estava preocupada com o que as pessoas iriam dizer. Eu vou chegar agora nos campos de Boaz e eu vou respigar as espigas, eu vou colher espigas. O que vão dizer de mim? Que tem de adolescente hoje que tem vergonha de assumir algumas responsabilidades, porque estão preocupados com o que as pessoas vão pensar e vão dizer. Acho que é vergonhoso. Daqui 10, 15, 20 anos você vai ver alguém que não teve vergonha como você teve, colhendo o melhor tempo de Deus na fase de exaltação, e você não vai ter nada. E tem pessoas hoje que têm vergonha de falar de Jesus, de levar a palavra, de mostrar quem você é. E o Senhor te chama hoje para a responsabilidade. Sonhe e trabalhe com toda a sua força. Qual a fase que você está vivendo hoje? Você está vivendo fase de perdas? Você está vivendo fase de preparação? Ou você está vivendo a fase de exaltação, a fase das conquistas? Eu quero dizer para você que se você hoje crê em Deus, se você entregar sua vida para Jesus, você vai subir de nível e vai viver a fase de exaltação.